aqui mais uma vez para declarar a vitória de Jesus Cristo sobre a nossa vida. O nosso Deus, que tem feito da nossa vida um palco de bênçãos, está novamente hoje pronto para fazer da nossa Santa Ceia um momento de milagre. Aleluia. Eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 16, versículo 13. O cristão verdadeiro, ele o tempo inteiro, ele confessa. Deixa aberto, não precisa ler agora. É uma das nossas marcas, é a nossa confissão. Nós vivemos não mais as leis, não que as leis nós abolimos ela, na verdade nós vivemos a graça, o que é colocada no Novo Testamento, e a graça ela vem a completar, ela vem nos ensinar como nos comportarmos diante do Senhor. A graça é a liberdade em Cristo. A graça ela traz um conforto constante. O nome dela já fala graça. Ela é de graça. Graciosa é sobre a nossa vida a presença de Deus. Não vivemos mais a lei, nós vivemos a graça. E viver a graça é algo um pouco perigoso, porque nós aprendemos que se errarmos, nós temos um advogado junto ao Pai para nos perdoar, que o nome dele é Jesus Cristo. Mas o cristão não deve confundir que viver a graça é viver pecando e se confessando, e pecando e se confessando, como se Deus fosse um pai cego, um pai que não tem entendimento, que aceita todas as nossas barbárias e a nossa carnalidade. Não é dessa maneira que Deus age. Graça é liberdade, graça é poder chegar até Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Então é muito perigoso porque ao vivermos a graça, às vezes em quando nós deslizamos nos nossos atos e não podemos deslizar nos nossos atos. É como se você tivesse enterrado uma pessoa que vivia dentro de você. Você enterrou essa pessoa. Você cavou um grande buraco e você enterrou em nome de Jesus Cristo no dia que você foi batizado nas águas. E depois que você coloca a terra sobre o buraco, tentar arrancar novamente a velha criatura, falando, eu vivo a graça, eu posso de alguma maneira errar, que Deus vai me perdoar. Sim, se nós errarmos, nós recebemos o perdão do Senhor quando nos arrependemos. Mas há um perigo muito grande, porque uma vez participando das coisas do Senhor e vivendo a bondade de Deus, procurar as coisas do diabo, fica um pouco difícil você voltar para Deus. Eu falo que é como um elástico, você puxa, você solta, você puxa, você solta, você puxa. Chega uma hora, esse elástico perde a elasticidade dele e ele fica sem utilização nenhuma. E a tua ligação com Deus não pode ser, eu vivo a graça e viver puxando esse elástico. Eu peco, solto, eu peco, peço perdão, eu peco e peço perdão. Sim, nós temos o Senhor que nos perdoa o tempo inteiro. Mas uma hora esse relacionamento vai ficar muito desgastado. É como um casamento que a pessoa está sempre adulterando e pede perdão para a esposa ou para o esposo. Vai chegar uma hora, uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele não se acostuma com o pecado. Assim é Deus, ele não se acostuma com o pecado. Não faz parte do reino dele. É imundícia, é sujeira. E viver a graça é viver a constante certeza que nós temos um advogado junto a Deus que luta por nós, que é Jesus Cristo. Mas quando nós aceitamos Jesus, a velha criatura é enterrada. E se a velha criatura é enterrada, nós não podemos ficar cavando e tirando os pedaços podres que um dia já foi enterrado. Há uma nova criatura em nós. A graça também nos deixa muito próximos a Deus. Porque antes era necessário tantas coisas para chegar ao coração do Pai. E de repente o Pai envia seu Filho e nos dá uma ligação direta através do nome de Jesus Cristo. É a graça, viver mais próximo de Deus e não viver mais próximo do pecado porque somos sempre perdoados. Não é isso. Quando, por exemplo, em São João capítulo 8, aquela mulher que foi pega em adultério, provavelmente ela foi pega
direito, mas quando aqueles homens trouxeram uma mulher adúltera até diante de Jesus, a palavra de Deus diz que naquele momento Jesus pega talvez um pedaço de madeira e ele começa a escrever na areia. É o único local que descreve que Jesus escreveu na areia, ou que escreveu mesmo. E nós ficamos imaginando o que será que Jesus Cristo escreveu naquela areia, no lugar que o vento ia apagar, as pisadas das pessoas iam apagar, algo que não ficaria mais ali escrito nunca mais. Eu creio que Jesus, de alguma maneira, ele demonstrou que os nossos pecados, chegando até ele, deixam de existir. Verdade, boa missão, aleluia. Bem, quando aqueles homens trouxeram a mulher pega em adultério, havia realmente ali uma grande armadilha para Jesus, assim como eles fazem uma grande armadilha o tempo inteiro para Jesus dentro da gente. Aonde o diabo vê Jesus brilhando e se colocando em evidência, Satanás arma as armadilhas dele. Se uma pessoa, se um servo de Deus, ele é mais famoso, ele está mais ligado à política, provavelmente as armadilhas estarão no meio governamentais. Se é um simples empregado de algum lugar, vai estar no seu emprego, as armadilhas vão estar no teu casamento, em todo lugar as armadilhas vão estar ali. E qual era a armadilha para Jesus? O povo de Deus, o povo judeu lá na época, eles viviam sob a lei de Moisés. E na lei de Moisés, uma pessoa pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. Essa era a lei da antiga aliança. Mas o povo judeu vivia debaixo do governo de Roma. E Roma impedia, era crime, matar uma pessoa dessa maneira. Então Jesus foi colocado diante de duas situações. Se Jesus falasse que não era para apedrejar a mulher, ele estaria indo contra o modo de governar do povo judeu. Se Jesus falasse que era para apedrejar a mulher, Jesus estaria indo contra o governo romano. Havia ali um impasse. Jesus, ele não podia ter uma resposta exata. E nós sabemos que Jesus é a graça, que Jesus nunca ia mandar apedrejar uma mulher até a morte. E sabemos também que Jesus não poderia ir contra as leis de Moisés. Ele veio para completar a lei, para esclarecer a lei, não para ir contra ela. Naquele momento Jesus estava diante de uma mulher que provavelmente estava seminua, provavelmente ela estava suja, estava num estado de humilhação horroroso, ela estava humilhada diante da sociedade, diante do próprio mestre. Jesus viu uma mulher em adultério, porém humilhada. Nós sabemos que Jesus olhou para todos e falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, sempre pré-abuso. Sabemos também que aqueles homens, reconheceram que eles tinham pecado. Mas até então o pecado deles estava encoberto com um falso moralismo. Algo que ninguém poderia mostrar. Ó, o seu erro, fariseu. Olha o seu erro, seu adúltero. Olha o seu erro, seu religioso. Eles se colocavam numa posição, numa postura que ninguém podia mostrar o pecado deles. Então nós podemos deduzir algo diante do Mestre Jesus, que escrevia na areia algo que ia ser apagado. Estava uma mulher pega em adultério, humilhada, e estava um monte de homens adúlteros, sujos, que o Senhor colocou eles em xeque-mate naquele momento. Glória a Jesus. Pensa comigo, aquelas pessoas foram até Jesus. Na verdade não era para apedrejar a mulher, porque a mulher não significava nada para eles. Era para acusar o Filho de Deus. Eles fizeram uma grande armadilha para o Filho de Deus, assim como eles fazem uma grande armadilha para nós. Mas se nós temos o Espírito excelente de Deus, a armadilha que for feita para cada um de nós, ela voltará para as mesmas pessoas que armaram ela. Se alguém armou uma armadilha contra um justo dessa casa, contra uma ovelha, contra um escolhido, pode crer, se você está com Deus, os seus pés estão com Deus, você anda segundo a vontade do Espírito Santo, você é um pecador arrependido, você é uma pessoa que confessa, você é uma pessoa que acredita no poder de Deus sobre a tua vida. Não se preocupe, o mesmo Jesus que estava diante daquela situação,
Esse é o teu Deus. Bem, quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, Jesus desmascarou todos eles. Mas o mesmo mestre, ele estava naquele momento oferecendo perdão não só para aquela mulher. Ele estava mostrando o reino dele também para aqueles homens. Mas eles não quiseram. Eles foram se afastando um por um. Porque o objetivo deles era humilhar o Filho de Deus e não serem humilhados. A vontade deles era desmascarar Jesus, mas Jesus não tinha no que ser desmascarado. E na verdade, eles, sim, eles usavam máscaras de uma falsa sociedade, de um falso moralismo. E Jesus, em uma simples frase, desmontou Satanás. Esse é meu Deus, aleluia. O teu Deus é contigo se você é com Ele. Sinta-se, não como essas pessoas que foram até Jesus para acusar. Saia de ser um desses. Não seja um desses, acusando a obra de Deus, acusando as coisas do Senhor, seja na nossa denominação ou seja em outra. O que é do Senhor é santo, não podemos tocar. Agora, queridos, vamos pensar com o raciocínio de uma pessoa humilhada. Aquela mulher estava humilhada. Ela era um pó a mais naquela terra. No entanto, foi o coração dela que Deus atingiu. Louvado seja. Aqueles homens que se achavam tão importantes, tão donos da razão, Jesus desmascara eles diante de tudo e de todos. Mostra que a evidência do pecado deles estava na cara, aleluia. E Jesus Cristo vai para aquela mulher e fala: filha, perdoados estão os teus pecados. Mas vai, não cometes mais adultério. Ou seja, vai e não peques mais. Vai e não faça a mesma coisa que você fez até agora. Não cometas mais esse adultério. Não cometas mais o pecado. Eles não ouviram o restante do discurso de Jesus. Eles não quiseram. Cadê os teus acusadores? Nem eu tampouco te acuso. Porém, vai e não peques mais. Bem, queridos, é mais fácil uma pessoa que está em estágio de humilhação, que não tem mais o que perder, ela chegar até Jesus do que um falso moralista. É muito mais fácil uma pessoa que está na droga hoje, que está na prostituição, que hoje está na homossexualidade assumida, ter um encontro com Jesus do que pessoas que vivem em casamentos falsos, realidades falsas, falso moralismo, porque uma pessoa que já foi envergonhada até o pó